Pessoas, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar sua timidez e expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio aqui é como se expressar melhor, tá? Já estava com saudade, primeiro, já estava com saudade de fazer aqui e eu quero assumir aqui de cara um compromisso com você. Eita, Elisan quando assume compromisso é maluco, né? É doido da cabeça. Mas enfim, eu vou assumir um compromisso com vocês aqui, que é eu estarei contigo. Olha que dor, dói. Compromisso é aquele que dói, aquele que machuca. Mas enfim, vamos fazer. Eu estarei contigo mas você também tem que se comprometer comigo. Eu estarei contigo todos os dias. Ai, ai, ai. Duro, né? Todos os dias entre fevereiro e março, pela manhã contigo, tá? Então eu estarei contigo todos os dias ao vivo aqui no Instagram, colocando o podcast no ar, que eu também gravo aqui o podcast, enfim, colocando tudo isso aqui no ar, contigo, pela manhã, pra gente falar sobre timidez, expressão, comunicação, falar em público, oratória, medo de falar em público, de tudo um pouquinho aí relacionado a esse mundo do falar em público, tá? E já vamos esclarecer aqui, falar em público é falar com uma ou com mais pessoas, tá? Fiz um episódio inteirinho ali, de 40, 50 minutos, falando para você se falar em público é para você, tá? Então, se você ainda tem essa dúvida de será que falar em público é para mim, vai lá, assiste o episódio, tá inteiro, não sei qual o número do episódio na internet. Aí, voltamos. Então vamos lá, vamos começar com os dois pés na porta, tá? Os dois pés na porta. Expressão, como que a gente se expressa melhor, né? E vamos separar o que é isso. Porque a expressão, eu gosto de separar por três pilares, três âmbitos, três aspectos. Fica mais fácil para a gente entender, tá? E eu gosto de trabalhar a expressão como voz, expressão vocal, nosso vocabulário, tá? Nossa linguagem, vocabulário, as palavritas e o nosso corpo, ok? Trabalhar o corpo, nossa linguagem corporal. E esse episódio aqui, ele vai ser geral. Já teve episódio onde eu falei só de uma coisa. Como que você se expressa melhor trabalhando a dicção? Como que você se expressa melhor isso? Tem um monte de vídeo aí no canal, aí procura aí que você vai encontrar, tá bom, meu querido? Mas hoje a gente vai dar um contexto geral aqui, porque eu tava vendo que as pessoas, elas misturam muito, elas confundem muito a expressão e elas botam num único escopo, tá? E fazer um combo de expressão assim é ruim, tá? Porque a expressão não é uma única coisa. E às vezes, quando você tem dificuldade em uma, você acaba atrelando essa dificuldade no todo, né? Digamos que você fale baixo, mas você pode articular muito bem, você pode ter uma boa linguagem, ter um bom vocabulário. Ou digamos que você não sabe muito bem o que fazer com a mão, o que você faz com o corpo, quando você fica nervoso, quando você fica tímido, você fica travado. Então, a expressão ela tem vários aspectos, ela não tem só um. Quando a gente separa, fica mais fácil de a gente identificar onde você tem o maior problema, né? Que você precisa trabalhar em cima daquilo. Você só vai melhorar quando você trabalhar. E a gente vai chegar aqui em várias dicas fundamentais para você melhorar a sua expressão, tá? Mas já entenda isso, separe muito bem nessa cacholinha aí, que a expressão ela tem esses três aspectos, tá bom? Vamos lá então. Qual que é a diferença, né? Problemas de dicção aqui, ó, separei. Fala alto e respiração. É um grande problema de voz, né? A gente trabalha a voz, é problema de dicção. Fala alto e respiração. Essas coisas estão muito atreladas. E quando a gente trabalha isso, a gente trabalha vários exercícios para você melhorar a sua respiração, para você melhorar a sua dicção, para você conseguir falar mais alto, tá? Você trabalhar a sua voz, tudo isso é bem legal a gente trabalhar. Problemas de linguagem corporal, tá? Posicionamento, ombros, mão. E, cara, uma parada que me deixa muito nervoso quando eu vejo palestrante, ou quando eu vejo pessoas que se expõem todo dia em público, que é o famoso palco quente. E aí, tudo bem, Dai? Tudo bem? Quando você tá. Quando o palco quente, ou digamos que eu tô aqui na cadeira e eu vou ficar me balançando, eu vou ficar me mexendo. Tudo isso aqui é falta de controle da minha expressão. Pode ser porque eu tô tímido, pode ser porque eu tô ansioso, pode ser porque eu tô nervoso. Alguma coisa tá relacionada a isso aqui. Então, quando eu tô me mexendo, quando eu tô usando muita mão, Fábio Porchat, sabe Porchat, que tá louco assim com a mão, tá. Isso tira um pouco da atenção da pessoa que tá te assistindo, da pessoa que você tá se comunicando. Tá? Então, se você quer melhorar um pouquinho da sua performance, comece a trabalhar a atenção sobre o seu corpo. Tá? Não fica muito nervoso, não. Fica assim, meu Deus, e o que eu faço com a mão? E o que eu faço com isso? O que eu faço com aquilo? Tem vídeo aqui, ó, sobre linguagem corporal, tá? E linguagem corporal também tem as microexpressões, né?
tem Metaforando, tem um monte de canal aí maravilhoso para você trabalhar em cima das microexpressões, mas aqui a gente está falando de um todo, né, da expressão grande, de uma expressão que vai te ajudar muito a falar em público, tá? Microexpressão é uma parada que você começa a identificar quem tá mentindo, quem não tá, se a pessoa tá falando verdade ou não tá, se ela tá se interessando pelo que você tá falando, se ela não tá se interessando. É uma coisa que é muito verdadeira. É muito difícil a gente esconder, né, no nosso rosto, se a gente tá brabo, se a gente tá triste, se a gente tá com nojo, se a gente tá, sabe? É muito difícil a gente esconder isso. É uma reação meio que natural nossa, tá? Você tem que estar tem muito controle da tua expressão para você tentar enganar, mas uma hora ou outra você acaba sendo pego nessas microexpressões, ok? E a gente tem o vocabulário, né? Que tem muito a ver com a nossa linguagem, com o que a gente fala, com a nossa interpretação, né? A interpretar aquilo que a gente está pensando e transpor para palavras. Às vezes não só em palavras, mas transpor em gestos, né? Mas aí a gente já começa a entrar no âmbito da expressão corporal. Mas separe esses 3 pontos, tá? Separe voz, corpo e vocabulário. Se você separar isso aqui, ó, só aqui você já me ganhou já. Não precisa nem assistir a aula completa, tô brincando. Precisa sim. A gente tem muita coisa para falar aqui, tá? Porque eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com expressão. E dentro da expressão, eu tinha muita dificuldade com vocabulário. Tá? Era muita dificuldade com interpretação, com expressar aquilo que eu estava pensando, entender aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu queria falar para os outros. Então, isso foi uma coisa que, quando eu comecei a trabalhar as técnicas, me ajudou bastante. Porque quando você tem uma dificuldade de expressão, você pode ficar ansioso, tanto para ficar ansioso para estressado, quanto você ficar ansioso para, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não consigo te explicar mais. Sabe? E eu era o ansioso pro estressado. O ansioso pro caceta, não consigo explicar. Era tipo, ficava nervoso, explosivo. E se você é uma pessoa assim, que tem muita dificuldade de expressar o que você pensa, sabe, você tá pensando e você não consegue colocar em palavras, é muita bagunça mental, tem vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Só falando em como você se expressar melhor, como você colocar em palavras aquilo que você pensa. Tá? Então, sempre quando eu estiver falando de se expressar melhor, pense em qual dos 3 pontos que você precisa melhorar ou em qual dos 3 pontos que eu estou falando. Tem vídeo que eu já falei só sobre dicção. Ele tá se expressar melhor dentro de voz e lá em expressão, em dicção. Tá? E por que dicção não entra no corpo? Porque a dicção tá aqui mais próximo da boca, tá mais próximo aqui da articulação, então eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu acho que fica mais fácil para você entender. Porque se você fala corpo, tudo é corpo, né? Mas enfim, ok? Vamos continuar ali. Separei mais algumas coisinhas aqui para você. Ah, outra coisa. Deixa eu tomar uma água antes, mas fique esperto. Tô me babando todo aqui. Outra coisa, por você não ser tímido, não significa que você não tenha problema de expressão. Vou falar de novo, lentamente, um pouquinho mais perto da câmera e do microfone. Por você não ser tímido, não significa que você não tenha problema com expressão. E expressão são os 3 pontos. Você, às vezes, pode não ser tímido, mas ter uma dicção péssima. Ou às vezes você pode não ser tímido e falar baixo, ainda estamos na voz. Ou você pode não ser tímido e ter muito problema com respiração. Sabe aquela pessoa que está falando e... ai, falta o ar? Então, às vezes você pode ser essa pessoa. É problema com a sua expressão, é problema com o controle da sua respiração, controle da sua expressão. Tá? Outro ponto é a pessoa que não consegue se expressar com clareza. Não consegue ser claro naquilo que ela diz. Ela é daquela volta gigante, sendo que era isso? Era isso aqui? Isso é um problema de interpretação e expressão. Tá alinhado, tá ligado com o nosso vocabulário, tá? Então, outro problema. Às vezes você não é tímido, mas você tem dificuldade de expressar. Às vezes você não tá naquele momento que tá com uma alta timidez, você tá num momento muito importante, tá falando com uma pessoa que você gosta, tá falando pra câmera, tá isso, mas você não consegue, sabe? Às vezes você tá ali de boa, falando com a pessoa que você gosta, que você já não tem mais timidez, tá falando com seu esposo, com seu marido, com seu filho, sabe? Você tá tranquilo ali e de repente você não consegue deixar claro aquilo. Então, problema de expressão. Você não precisa ser tímido para ter esse problema de expressão. O outro problema é o corpo. Não sabe o que faz com o corpo. Não sou tímido, mas eu não sei o que eu faço com a mão. Eu não sou tímido, mas toda vez que eu tô falando, eu fico me balançando, eu fico coçando, não presto atenção. Tudo isso tira a atenção daquilo que você está comunicando.
Então são coisas que você precisa prestar atenção na sua expressão, para você controlar ela, tá? Pense aí qual que é a sua maior dificuldade, em qual âmbito que está a sua maior dificuldade, na voz, no corpo ou no seu vocabulário. Pense aí, reflita, se quiser coloque nos comentários aqui, vamos conversar, tá bom? Vamos falar sobre isso. E por que é tão importante? Eu gosto muito dessa pergunta aqui, né? Quando você controla a sua expressão, você automaticamente controla o falar em público, tá? E quando você controla a sua expressão, você automaticamente tem mais segurança para você falar em público. Você controla ainda mais a sua timidez, porque essas coisas elas estão ligadas. Quando você é tímido, automaticamente você perde controle sobre a sua expressão. E o tímido não é, eu sou tímido, pode ser um estado de espírito. Você tá aí de boa na sua cama, tranquilo, você não tá tímido. Mas agora, se a gente coloca uma pessoa para conversar com você, ou se alguém te liga, ou se você precisa fazer um vídeo, ou se você precisa de alguma coisa, opa, aquela timidez ela vai aflorar. Então é um estado, tá? Você pode estar no momento aí tranquilo, me assistindo aqui, você não tá tímido. Mas agora, se eu pedir aqui, ó, entra comigo aqui nessa ligação, pode ser que você fique muito tímido. Tá? Então é um estado de espírito. E quando você aprende a controlar a sua expressão, você tem mais segurança para você controlar a sua timidez e mais segurança para você falar em público. Tá? Então é muito importante você controlar a sua expressão para que você consiga falar bem em público sem medo. Tá? É o que a gente fala aqui nesse canal. É como que você fala em público sem medo. Tá? Controle a sua expressão. É o primeiro ponto. Elisama, mas como que eu controlo primeiro a minha expressão ou primeiro a minha timidez? É sempre uma variável, né? Mas eu costumo falar que primeiro você tem que passar pela sua timidez. Controlar a sua timidez para depois você controlar a expressão. Porque depois que você controla a expressão, amigão, nossa, não tem chão, não tem mais. Ah, mas por que não começa então pela expressão, Lisa? Por que você não começa ensinando a expressão, a pessoa controlar a expressão para depois a timidez? É porque se você não controla a sua timidez, é como se você tivesse barreiras para você avançar e controlar a sua expressão. Então por isso é muito importante você seguir, ter essa sequência, tá? Controla lá. Vamos lá. No caso de voz aqui, ó. Se você fala baixo ou trava na tua dicção, isso vai aumentar a sua timidez. Não saber o que fazer com as mãos ou com o corpo e tudo mais, vai aumentar o palco quente, né, que a gente chama, vai aumentar a sua timidez. Se você não sabe explicar as coisas, se você tem aquele amontoado de pensamentos ali e não consegue transpor para palavras, vai aumentar a sua timidez. Então, a expressão ela é fundamental para que você possa ter o controle da sua timidez também, como um todo. Você pode controlar a sua timidez e estar de boa, tranquilo, mas se você precisar se expor, você vai precisar controlar a sua expressão, tá bom? Então anote isso, escreva na testa e salve isso de alguma forma, tá? Vamos lá. Olha que perguntinha gostosa. Por que você deveria investir tempo ou dinheiro para você aprender a controlar isso aí, tá? Controlar a timidez, para você controlar a timidez, você precisa invariavelmente controlar a sua expressão. Então, se você quer falar em público, se você quer falar bem em público, e lembra, falar em público é falar com uma ou com mais pessoas, não tem como fugir disso, você precisa controlar a sua expressão. Resumindo a ópera aqui, se você quer falar em público, você precisa investir tempo para você aprender isso. Precisa investir tempo para aprender a controlar a sua expressão. Precisa investir tempo para aprender a controlar sua expressão vocal, sua linguagem e seu corpo. Precisa, tá? Precisa, não tem como fugir. Já fiz um episódio inteiro falando se dá para você fugir ou não de falar em público. E não dá, tá? Spoiler aqui. Vai lá assistir o episódio para você entender o porquê que não dá, tá bom? Mas anote isso com uma mágica na sua testa. Toda vez que você apertar o botão, para você olhar no espelho, você apertou o botãozinho que vai aparecer aqui, ó, falar em público. Ninguém consegue fugir, tá? Salve isso na sua cabecinha, ok? Vamos lá. O maior benefício de você falar é você falar em público sem medo, tá? O maior benefício de você dominar a sua expressão é você falar em público sem medo. Você consegue falar muito bem em público sem medo. Tá? Você é como se fosse um blindado, tá entrando no campo de guerra ali, não tá nem aí o blindado, não tá nem aí se tem alguém com uma faca ou se tem alguém com um bazuca. Ele tá de boa, ele tá assim, cara, pode vir aqui, joga granada, faz o que for aqui, eu tô tranquilo. É um blindado entrando no campo de batalha. Quando você domina a sua expressão, você é um blindadão ali, ó, você tá tranquilo, tá bom? Isso ajuda muito a reduzir tua ansiedade também, tá? Então, anote isso aqui na sua alma, ok? Vamos lá. Por que dominar a sua expressão vai te gerar
mais confiança, você vai conseguir falar em público muito bem. Eu separei alguns exemplos aqui. Você pode falar mais alto, isso já aumenta a sua timidez. Você pode articular bem melhor, ok? Você pode usar bem a entonação, as pausas, trabalhar emoções, tá? Você pode gesticular bem, ok? Você pode parar de gerar ansiedade na pessoa que está te ouvindo. E como que você gera ansiedade? Com movimentos não pensados. Significa que você precisa pensar em todos os movimentos? Não. Mas, às vezes, quando você está conversando e tal, o tempo todo assim, sabe? Se você está no podcast, você não está vendo, mas eu estou coçando a minha sobrancelha, ou estou coçando no nariz, ou no cabelo, ou mexe, ou fica assim, o tempo todo mexendo, mexendo, mexendo. Cara, se você não controla a sua expressão corporal, você começa a gerar ansiedade na pessoa. Você está conversando com a pessoa e a pessoa está se balançando. E ela tá lá, tá se balançando. Se balançando, se balançando, se balançando. Cara, isso vai tirando a tua atenção do que ela tá falando. E você vai pensando, pô, por que tá se balançando, cara? Olha, é legal, o cabelo dele mexe, ó. O cabelinho dele aqui, ó. Mexe quando se balança. Você para de prestar atenção no que a pessoa tá falando e começa a devagar. Tá? Você gera uma ansiedade na pessoa que está te assistindo, na pessoa com quem você está se comunicando. Ruído, tem gente que tem problema com ruído. Não, Simara, você está conversando com ela, você está fazendo barulho assim, está fazendo ruído, ou estralando os dedos, eu adoro estralar meus dedos, nossa senhora. Se você está fazendo isso, você acaba gerando uma ansiedade na pessoa. Então tem hora para você controlar e tem hora que você pode, eu posso fazer do meu jeito aqui, tá? Mas existe um passo a passo, ok? Essa garrafinha faz eu me babar inteiro toda vez que eu tomo água, né? Vamos lá. Outra coisa aqui que é muito legal são as vantagens, tá? Quando você fala bem em público, você tem uma vantagem competitiva, digamos assim. Essa é uma habilidade que eu já falei aqui pra você várias vezes, que ela é uma habilidade do futuro. Tá? Você precisa entender isso. Que quando você fala em público, você tem uma habilidade competitiva muito grande. Você, é que nem se você chega numa empresa e o cargo tá lá escrito, precisa falar inglês. Se você não fala inglês, você já tá descartado. Se você fala inglês, opa, beleza. Agora, se você fala bem inglês, nossa, você é outro nível. A mesma coisa funciona com falar em público, tá? E quem tem habilidade de falar em público, geralmente, é líder de equipe. São pessoas que têm a noção de resolver problemas, porque para você falar em público, você precisa prestar atenção nos outros. Você precisa prestar atenção no que teus liderados estão precisando. Precisa prestar atenção no que o teu gestor quer ainda, além de você estar liderando uma equipe. Então ele está no meio. Existe os liderados e existe o chefe dele ainda. Então o líder ele está nesse meio, na meiuca, tá? E ele precisa se comunicar bem com todo mundo. Atendimento ao cliente, vendas. Se você quer gravar vídeo, seja para qualquer motivo, eu quero gravar vídeo porque eu gosto de gravar vídeo, que eu quero falar da minha rotina. Eu quero ensinar alguma coisa. Caso da Lucimara. Muito difícil, ela tinha uma grande timidez por não controlar a expressão dela. Ela tinha muita vergonha da imagem dela. E ajudar ela a fazer a oficina, ajudar as coisas, ajudar a aprender as técnicas, ajudaram ela a controlar isso. Hoje em dia ela faz live o tempo todo, o dia inteiro fazendo live, se deixar. Ela gostou, ela aprendeu a controlar. Cara, eu vou trazer ela numa entrevista aqui e eu vou perguntar isso pra ela, vou deixar ela responder, tá? Porque ela já me falou isso. Ela falou: eu nunca na minha vida imaginei que eu faria uma live. Nunca na minha vida imaginei que eu estaria dando aula em vídeo para milhares de pessoas. E ela tá aí hoje, falando para milhares de pessoas. E suave na nave, tranquilo. Fica nervoso? Pô, fica nervoso, cara. Até eu fico nervoso, todo mundo fica nervoso em apresentações. Se você não fica nervoso, isso é... Cara, presta atenção nisso. Se você não tá ficando nervoso quando você tá se expondo, presta atenção. Olha o canceledes aí. Presta atenção no que você tá falando, tá? Às vezes é porque você realmente tem um viés diferente ali, tem um outro viés, mas quando você presta atenção e você tá num momento de exposição, mesmo assim você controla quem você é ainda, tá? Então quando você não fica nervoso, é tão natural, acho que você já sabe de quem eu tô falando aqui, você vai falar merda, você vai falar besteira. Pode ser errado ou não pode, você vai falar, tá? Então presta atenção, ok? Isso é uma habilidade do futuro. Habilidade do futuro. Aprenda a falar em público e você vai dominar o seu futuro. E as crianças hoje em dia, elas já não vão nascer mais tão tímidas. Isso aqui é uma outra parada que é pra falar em outro. Ó, eu gosto de devagar, eu adoro devagar. Vou ficar meia hora aqui falando sobre besteira aqui com vocês. Mas já que eu abri esse parênteses, deixa eu fechar. As crianças hoje em dia, elas sonham. Elas querem fazer vídeo. Elas querem pegar e se gravar, sabe?
meus sobrinhos, pô. Um deles é, oi, e aí, pessoal, tudo bem? Fala, galera. E o outro, ô, galera, tô jogando aqui. Cara, eles adoram isso. Já não tem mais aquela vergonha de se expor. Mas não significa que porque você não tem vergonha de se expor, que você não tenha dificuldades de se expor. Você não tenha dificuldades de se expressar, ok? Então, separe bem as coisas. Não é porque você não é tímido que você não vai ter dificuldade de falar em público, tá bom? Vamos lá. Separei mais umas coisinhas aqui pra gente. Tô falando, eu babo toda hora que eu tomo água. Qual que é o melhor momento? Qual que é o melhor momento para você aprender a se expor? Para você aprender a melhorar a sua expressão? Para você aprender a se expressar melhor? Como eu falei desde criança, né? Desde criancinha é importante a gente aprender a se expressar. E digamos que você tem um filho, tem um sobrinho, tem alguém aí que fica perto de você que é uma criança, você pode incentivar ela, tá? Incentiva ela a se expressar. E como que é esse incentivo? Por exemplo, a criança, às vezes, quando ela tem muita dificuldade de explicar alguma coisa, nós tendemos a completar aquilo para ela, né? A criança tá lá, tá, mas como que fala isso? Como que fala isso? Não complete. Apoie, né? Não vai deixar, se vira sozinha aí, moleque. Não, não. Apoie ela, tá? Apoie, mostra ali que está apoiando, mas tente mostrar que você tá do lado dela e que ela precisa buscar a solução para aquela palavra. Porque você vai aguçar o cérebro dela a pensar em novas alternativas, em novas soluções para ela fugir daquilo. Tá? Como que eu vou te responder agora? Ah, tá. Se o adulto responde para ela, ela não pensa. Ela não se esforça para pensar. E agora, se o adulto fala, não, vamos lá, vamos tentar entender. Como? Você aguça ela, deixa ela responder, deixa ela falar. Porque isso você está incentivando ela a ser um adulto depois que não vai precisar ficar recebendo suas soluções, ele vai buscar soluções, tá? E falar em público é você tá buscando soluções o tempo todo, porque às vezes as palavras não vêm e você precisa buscar solução, tá? Então tá aí uma grande chave aí para você trabalhar o vocabulário do seu pequenininho, ok? Trabalhe o vocabulário dele incentivando, mas mostre que você tá do lado dele, não fale assim, se vira aí, quero ver você fazer sozinho. Não, esteja do lado dele, tá? Esteja do lado dele, apoie, ok? E eu tenho dois exemplos aqui maravilhosos que eu gostaria de ressaltar. E eu quero trazer essas pessoas aqui pra gente bater um papo na live. A primeira delas é a Nora, né? A Nora, ela tem dificuldade de expressão. E quando as pessoas entram para a oficina ou quando as pessoas entram para fazer aula comigo presencial, eu gosto de perguntar o que elas querem melhorar. Porque quando você tem essa noção do que você precisa melhorar ou do que você quer melhorar, fica mais fácil para eu focar em você, naquilo que você precisa melhorar mesmo. Sabe? E tem coisas que vão aparecer no caminho. Tem coisas que você está num ponto cego, você não percebe. Mas só de você já ter essa noção, já fica mais fácil para eu conseguir direcionar para você o que você precisa. Né? E a Nora, ela tem uma grande dificuldade de expressão. Mas é porque assim, a Nora, ela gosta de ficar na dela. Ela gosta de ficar na paz, ela não gosta muito de conversar mesmo, ela gosta de ficar na dela e infelizmente casou com uma pessoa que adora falar, que adora se comunicar, tá? O tempo todo, se deixar que fica o dia inteiro falando. Mas justamente por ela não gostar de se expressar, por ela não gostar de se comunicar, gostar de ficar na dela ali, ela foi tendo uma grande dificuldade de expressão. Então, se chegou num... Cara, é louco, né? É louco. Eu não vou abrir meu relacionamento aqui pra vocês, não. Fique tranquilo. Fica tranquila, Nora. Mas é que eu gosto de falar. E eu gosto de ser muito comunicativo e entender o que a pessoa tá pensando, o que ela tá sentindo, se ela gostou ou não gostou de tal coisa. Isso fica mais fácil para você ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento com as pessoas. Só que a Nora é fechada. Ela, sabe, o corpo fechado é fechadinha. A Nora ali não gosta de falar com os outros. Sabe? Então ela fica na dela, fica fechada e tal. E aí, pô, você tem que incentivar, enfim, conseguir trabalhar bastante a expressão com a Nora e hoje é mais tranquila, né? A Nora tinha muita vergonha de aparecer na câmera, tinha muita dificuldade de aparecer na câmera. Porque para você aparecer na câmera você tem que falar. Mas ela queria, de alguma maneira, ela queria falar principalmente sobre moda. Tá? Então, pô, agora ela fala sobre moda, tá lá falando, gosta de falar sobre moda, sobre isso, sobre aquilo, sobre estilo, sobre coloração, sobre todas essas paradas. Então, às vezes, por que eu tô falando isso? Porque às vezes você pode ter um viés da confirmação, que é, eu não gosto de me expressar e ponto. Mas será que você não gosta de se expressar porque você não se expressa bem? Será que você não gosta de falar em público porque você não fala bem em público?
Será que você tem muito medo de falar em público porque você não sabe como falar em público? Será que você tem medo de, sabe, digamos, experimentar uma parada nova porque você tem medo? Medo mesmo, é medo, tipo, medo irreal, assim, não quero experimentar uma parada nova, mas é porque eu tenho medo. Será, então, falando aqui dessas habilidades de falar em público, de expressão, que é o tema desse episódio, será que você tem medo de se expressar ou você tem muita dificuldade de se expressar? São respostas bem diferentes, tá? O problema aí é diferente, são coisas completamente diferentes. Se você tem medo ou se você tem dificuldade. A resposta final pode ser a mesma, mas elas têm início diferente. Elas iniciam em pontos diferentes, tá? E às vezes pode ser uma resposta completamente diferente. Ah, eu tenho um trauma quando eu era criança, isso aqui, tá, beleza, é um trauma. Às vezes é uma dificuldade mesmo, tua. Eu tenho uma dicção preguiçosa e eu vejo isso nos episódios. Aí eu começo articulando bem, falando legal, isso aqui. No final do episódio o cara tá assim, já tá falando assim. Eu tenho dificuldade com dicção. Porque eu sou preguiçoso. Infelizmente, minha dicção é preguiçosa. Eu conheço muitas pessoas que têm dicção preguiçosa. Tem aquelas pessoas que é tipo Esparta, né? Que expressa, assim, dicção que abre, articula bem a boca. Eu não articulo bem a boca. Por isso eu aprendi a trabalhar bem com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, sabe? Então, para mim, para eu conseguir me esforçar muito, eu preciso prestar muita atenção na minha dicção. E aí eu consigo falar bem, consigo falar tranquilo, não travo na dicção e tudo mais. Agora, se eu começo a deixar me levar, aquela preguicinha assim, ó, já começa, a boca já não mexe tanto, só aparece os dentes de baixo, e agora você vai começar a prestar atenção nisso. Então, a Nora é o primeiro caso aí que eu trouxe. Agora, deixa eu tomar uma água antes. A Nora é o primeiro caso que ela tem a dificuldade de expressão porque ela não gosta de se expressar. Já Dona Lucimara é o outro caso, porque ela tem dificuldade de se expressar porque ela se expressa demais. E esse sou eu, tá? Esse era o meu maior problema. Eu tinha muita dificuldade de expressar porque era tipo assim, ó, aberta, a expressão era porchar, sabe? Tá pra tudo quanto é lado, e isso, aquilo. E aí quando a gente começou a trabalhar com a Dona Lucimara, a focar a expressão dela, a concentrar, fazer um funil, deixar aquilo bem direcionado, nossa senhora, é coerência, é muita inteligência, você consegue, sabe, a pessoa sabe daquilo, principalmente ela tá dando aula, né? Então ela sabe, ela tem muito conhecimento. Mas pelo fato dela ter muito conhecimento, isso pode ser uma benção e uma punição. Porque ela pode ficar horas falando abertamente sobre várias coisas e não fechar nenhum looping. Quando você tem dificuldade de expressão, você começa a puxar abrir vários parênteses, assim, ó. Bom, abre um aqui, começa a falar disso, começa a falar daquilo, e você não fecha. Você não tem a interpretação suficiente para você controlar o seu vocabulário, para você direcionar sobre aquele assunto. Para mim, para minha pessoa, pro Elisanzinho, estar aqui hoje fazendo um vídeo com um único tema, dentro de um único tema, nossa, era muito difícil. Muito difícil, porque é aberto, sabe? E geralmente esse é um problema de quem tem muita criatividade. A pessoa que tem muita criatividade, ela tem uma percepção muito aguçada. Ela tá o tempo todo assim, ó. Tá o tempo todo olhando para tudo quanto é lado, aquele desenho do Sharingan lá, olhando, rolando para tudo quanto é lado, sabe? A pessoa ela tá prestando atenção em muita coisa e o cérebro dela parece que as informações elas começam a vir antes e a boca não consegue dizer ali tudo que tá vindo. E ela começa a abrir uma coisa, dela vê outro parênteses, ela fala de outra coisa, dela vê outra coisa. Parece um cachorro com um monte de bolinha, um monte de brinquedo, o cachorro fica louco. Pega um cachorro, bota um monte de comida pra ele, ele vai ficar louco. Ele, caraca, quanta comida, pô! Ele dá uma bocada numa, dá uma bocada na outra. Ele não concentra, não vai lá, come uma. Opa, legal, agora vou comer a outra. Tem um vídeo maravilhoso disso, que soltam 2 cachorros, com 2 potinhos assim, tem um leite, tem um negócio. Aí um cachorro sai afobado, se derrubando, caindo, tropeçando. Ele vai lá e come um pouquinho de uma e já come da outra. E o outro tá tipo assim, cara, calma aí, pô. Come tranquila dele ali. Vai comendo tranquilo. O outro vai afobado, sabe? Você fica, meu Deus. Isso é muito... Eu vou até fazer uma tirinha aqui no Reels aí, alguma coisa. Pra mostrar. As pessoas, elas são afobadas. E eu sou esse tipo de pessoa afobada. Que é louco, gosta de comunicar com a mão, gosta de ficar maluco, se balançando e gosta de falar disso, daquilo outro. Enfim, controle,
tá? Então a dona Lucimara aí, quando a gente começou a trabalhar bastante, a focar essa criatividade dela, deixar num funil, deixar uma coisinha um pouco mais direcionada, ficou muito mais fácil. Ela melhorou muito a comunicação dela. Melhorou muito, 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 muito. Hoje ela tem mais segurança para ela abrir uma live e falar sobre uma única coisa. Antes era, nossa, mas e aí, o que eu vou falar? Vou falar disso, vou falar daquilo, enfim, tá? Vamos lá. E aqui já estamos chegando nas partes mais finais, que é aonde as pessoas erram mais, tá? Como que as pessoas erram mais nisso? Quando você pensa na comunicação como geral, quando você pensa na expressão como geral, você imagina que você tem muita coisa, tá? Você imagina que você tem muita coisa para você melhorar. Digamos que eu fale só de expressão e não separe por voz, linguagem, que é o vocabulário, e o corpo. Digamos que eu não separe esses 3 pontos. Eu só fale expressão. Você pensa, pô, mas como que eu vou me expressar melhor? Quando a coisa é um todo, fica mais difícil de você separar e entender aonde você precisa melhorar. Digamos que agora eu esteja falando aqui de voz. Pô, você precisa melhorar a voz? E dentro da voz existem várias coisas. Respiração, dicção, tom de voz, tá? Existem muitas coisas que a gente pode trabalhar só dentro da voz, ok? Corpo. Corpo, existe essa parte mais física, né? Essa parte mais de, pô, o que que eu faço? Como que eu deixo meu pé? Como que eu me posiciono? Tô torto, não tô? Que isso, a oratória gosta de expressar, gosta de ir a fundo mesmo. Ela gosta de falar assim, utilize o globo, utilize isso, utilize aquilo. É uma coisa que parece uma fábula, uma coisa bonitinha, né? É uma coisa que você olha e fala assim, nossa, que maravilhoso, é trabalhar a eloquência das coisas. Mas eu tô falando de corpo em geral aqui. Você tem a noção do seu corpo? Eu sou uma pessoa que sou muito grande, então eu esbato nas coisas, eu esbarro. Cara, é grande e gordo, então, pelo amor de Deus, é desastrado, sabe? É destruidor. Você passa pelo negócio e vai destruindo. O Luiz Miguel aí, meu sobrinho, pisa no dedão dos outros o tempo todo. Você tem que tirar a tua unha de perto da criança que ela esmaga, esmaga. Então tem que ter controle da tua expressão, tá? Controlar a sua expressão. E isso as pessoas erram bastante, porque elas acham que expressão corporal é só como que fala com a mão, só isso, aquilo. Não, funciona. Experimenta estar num lugar, esbarra numa parada e quebra pra ver se a tua timidez não vai lá no céu. Você tá de boa e torceu o trinco ali, quebrou o negócio. Poxa, existem várias coisas disso. Prestar atenção, tá? Tem o meme da menina lá que bate 3 vezes no vidro, cara. 3 vezes? Porra, imagina como que a timidez dessa menina não tava. Ela bateu a primeira, já botou a mão na cara, falou, meu Deus, eu quero sair daqui. Pum, bateu de novo. Meu Deus do céu. E pum, bateu de novo. E, cara, presta atenção. Presta atenção, tá? E a outra parada é a sua expressão de vocabulário, ok? Então, é entender que esses 3 aspectos fica mais, quando você separa em 3 pontos, fica mais fácil para você perceber. Vou dar um exemplo aqui, vou usar uma analogia aqui. Quando você quer limpar a casa, se você pensa, meu Deus, a casa inteira está uma bagunça, você vai ficar meio que postergando, né? Você fica olhando para aquilo e chorando, assim, chorando rios, assim, escorre uma lágrima. Você fica assim, meu Deus, olha essa casa, tá muito bagunçada. Por onde que eu começo? Você não tem por onde começar, quando não tem um passo a passo, né? E você pode cair naquela de começar errado. Hoje em dia, você pode... Pensa assim, vou limpar a casa. Aí você começa pelo chão. Você começa limpando o chão. Depois você olha e fala assim, ixi, nossa, tem a mesa para limpar. Não, eu vou limpar a mesa. Aí você começa a limpar a mesa e começa a cair todas as paradas no chão. E você olha pro teto e fala, putz, tem que limpar o teto também. Aí você começa a limpar o teto, começa a cair em cima da mesa e começa a cair em cima do chão. É retrabalho. É um trabalho ineficiente. Você não tá aproveitando o máximo que seria se você começasse limpando pelo teto. Depois você limpa as prateleiras, depois você limpa a mesa e depois o chão. Você está começando de baixo. É como se fosse limpar um carro e começasse de baixo. Vou começar do pneu aqui para limpar esse carro. Aí depois você vai mexer no teto dele. A parada que estava no teto vai escorrer, vai passar no vidro, depois vai passar na lata, depois vai passar no pneu. Aí você vai ter que limpar tudo de novo. Então, existe um passo a passo para você trabalhar a sua expressão, para você trabalhar a sua timidez, para você trabalhar a sua comunicação também. Porque senão é retrabalho. E aí é a justificativa de por que você não trabalha primeiro a expressão para depois trabalhar a timidez. E por último trabalhar a ansiedade.
não dá. A gente tem que trabalhar em sequência, tá? Existe uma sequência para ficar mais fácil, ok? Então, as pessoas erram muito quando elas imaginam como um todo a expressão. Ah, a expressão é um todo. E aí ela não tem muito foco, ela fica perdida, sabe? Ela não tem um caminho. Fica assim, é muita coisa. E aí você tem que ficar tendo um retrabalho em cima daquilo. Então, quando você separa, fica mais fácil para você se comunicar melhor, tá bom? Para você melhorar a sua expressão. Então, aprenda isso, ok? Deixa eu tomar uma água. Me babando inteiro. Por onde que a gente começa, Elisan? Por onde que a gente começa a melhorar a nossa expressão? Como eu trabalho lá como eu gosto de usar dentro da oficina, do treinamento, eu trabalho primeiro voz, depois linguagem e depois corpo. Ah, Elisan, por que você não trabalha primeiro o corpo? Porque depois a linguagem... Cara, eu desenhei a oficina para ela funcionar da melhor forma possível para você que não tem nenhum conhecimento de comunicação, não tem nenhum conhecimento de expressão, tá? Que é muito tímido, que precisa trabalhar muita coisa. Então, eu gosto muito de trabalhar primeiro a voz, depois a linguagem, que é nosso vocabulário, e depois o nosso corpo, ok? Então, por onde começar, Elisa? Começa pela voz, tá? Começa pela voz. E como que eu vou organizar todas essas paradas? Como que eu organizo para eu começar meu treinamento? Ou como que eu organizo para melhorar? Voz, aquecimento, tá? E eu já fiz vários vídeos aqui. De tudo isso que eu vou falar, eu já fiz vários vídeos aqui, ok? Ensinando passo a passo, focado só naquilo. Voz, por exemplo, aquecimento, trabalhar dicção, aquecimento de voz, ok? Exercícios de voz. Isso é fundamental para você controlar a sua linguagem de voz, tá? Sua linguagem vocal, ok? Vamos lá. Nosso vocabulário, né? Nossa linguagem. A gente precisa aumentar o nosso leque, é o primeiro ponto. Como que a gente faz? Como que a gente organiza? A gente precisa aumentar o nosso leque de vocabulário. Tem vários vídeos aí falando sobre isso. E é importante é fundamental você ter essa noção de que o teu leque de vocabulário, ele vai ajudar a preencher essas lacunas que quando você, eu não sei o que eu expresso, eu não sei como que eu falo, eu não sei como que eu faço isso, eu não sei como que eu faço aquilo. Cara, tenha um leque de vocabulário, vai facilitar muito isso para você, tá bom? Então, vamos lá. O próximo ponto aqui é o nosso corpo. Como que a gente vai trabalhar o nosso corpo? Trabalha com alongamento, trabalha com aquecimento e trabalha explorando. Ok? Explore bastante, explore o corpo, explore para cima, explore para baixo. Tem vários exercícios aqui já de vídeos, onde eu trabalho as alturas, onde eu trabalho as velocidades, tá? E tudo isso funciona muito bem para você trabalhar a sua comunicação, para você trabalhar esse teu controle sobre a sua expressão, ok? É importantíssimo, então segura isso aí, beleza? E como que a gente vai fazer, né? Vou dar um exemplo meu. Voz, eu trabalho todo dia. Eu aqueço, cara, a gente fala todo dia, tá? Então, você tem que ter respeito com com a sua ferramenta de trabalho. E isso a gente aprende muito como ator, né? Como ator, você aprende a entender o seu corpo como uma ferramenta de trabalho. E quando você tem respeito com ele, você tem uma vida longa com o seu trabalho, né? É tipo um jogador de futebol. Pô, o cara chega até 30 anos, no máximo 40 anos. É difícil ver um jogador de futebol com 50 anos, porque é muito desgaste físico. É muito desgaste. Então ele tem essa noção que, a vida útil dele como jogador de futebol é até 40 anos. Você pode passar um pouquinho mais ali, um caso ou outro, mas geralmente é ali. Corredor, sabe? É competição, essas coisas físicas de esporte, geralmente tem um limite. O ator não. O ator trabalha até morrer. Ele trabalha até ficar velhinho, tá? Então, a gente tem que ter essa noção de controle. E, eu não sou ator, como que eu faço? Pô, você trabalha, essa tua voz, você vai falar a vida inteira, primeiro ponto. Teu corpo, você vai levar para a vida inteira. Então, você precisa trabalhar essa expressão nisso, tá? E seu vocabulário, o tempo todo você está falando, o tempo todo você está articulando, o tempo todo você está se comunicando. Então, você já precisa ter essa noção de que, legal, eu preciso respeitar o meu corpo para que eu consiga preservar a minha comunicação até o final da vida. Até chegar lá com 80 anos, estar se comunicando bem, tá bom? 90, não importa quantos anos você pretende viver ou quantos anos você vai viver, tá bom? Então, Elisa, você aquece todo dia? Você alonga todo dia? Cara, não, vamos começar pela voz aqui. Eu aqueço todo dia a voz? Não, tá? Tem dias, assim, se eu for colocar na semana, eu aqueço geralmente mais 5 vezes. Porque eu falo muito o tempo todo. Eu falo aqui, falo lá na escola.
eu falo com a família, eu falo em vídeo com vocês, falo com a equipe, falo isso, falo aquilo. Então, o tempo todo eu tô falando, eu tô me comunicando. E uma coisa que eu aprendi bem com a Mabel César, dubladora. Ela entende muito a voz dela como um instrumento. O dublador, ele precisa muito, né? Ter o instrumento de trabalho dele é a voz, é o corpo dele. E ela tem muito esse cuidado, sabe? E uma vez ela falou, cara, eu acordo e eu não falo com ninguém. Você pode me ligar de manhã que eu não vou te atender. Porque minha voz ficou repousando por 6, 7 horas. Ficou repousando ali quieta. Minhas cordas vocais estavam secas, quietas. E se eu acordo de manhã já gritando, eu tô estragando elas. Eu tô forçando elas não estão lubrificadas, elas não estão prontas para falar. Então, o melhor momento para você começar com um aquecimento vocal é de manhã. É antes de você falar qualquer coisa, antes de você sair gritando, antes de você sair louco, falando no telefone, isso, aquilo. Tá certo que hoje em dia a primeira coisa que a gente faz é mexer no celular, né? Mas às vezes você mexe no celular e vai mandar um áudio. Tá? Não, faz um aquecimento, não é um aquecimento de horas. Eu já fiz vídeo aqui ensinando vários tipos de aquecimento. Faz um aquecimentinho rápido, tranquilo ali, de 2 minutinhos, sabe? Faz a abelhinha, faz a metralhadora, faz o sopro, a língua. Trabalha isso, são várias coisas que você precisa trabalhar para você manter esse seu controle da sua expressão. Que a voz é fundamental, cara. Quantas vezes você já não vê uma pessoa com um problema de voz? Por quê? Porque ela não articulou, porque ela não trabalhou, porque ela não aqueceu. O calo vocal, porque está forçando. Então, aprenda a respeitar o seu limite como corpo, tá? Aprenda a respeitar ele. E, de verdade, trabalhe os aquecimentos, tem vários aquecimentos aí pra você, ok? Na questão do leque de vocabulário, poxa, trabalha, cara. Eu trabalho o leque de vocabulário todo dia? Não, mas uma coisa que trabalha bastante o nosso vocabulário, como um geral, que o leque de vocabulário é um exercício, e tem aí no canal. Mas, para melhorar nosso vocabulário, você pode trabalhar o quê? Leitura. Nossa, Lisan, leitura é uma coisa chata, não gosto, meu Deus do céu, cara, o mínimo de leitura você precisa ter. Você pode ser uma pessoa que não gosta de leitura, mas se você quer melhorar o seu vocabulário, você precisa trabalhar leitura. E ler coisas que você gosta. As pessoas não gostam de ler porque elas geralmente leem coisas que elas não curtem. Mas quando você tá rolando teu feed aí e aparece um print de um tweet, ou aparece alguma coisa legal, um meme, você lê. Então o problema não é a leitura, o problema é ler coisa chata. Nossa escola ensinou você a ler coisa chata. Tem coisas que você olha e você fala, meu Deus do céu, eu não quero aprender isso aqui não quero ler isso aqui não. Mas você não precisa ler um livro de geografia, de biologia. Desculpa, não precisa. Você pode ler uma parada que você gosta. Ler um mangá, ler um livro sobre um romance, uma parada que você curte, sabe? Vai ler coisas que você se interessa. Um artigo legal que você quer aprender da tua área, tá? Então procura ler isso, ok? E a outra parada é escrever. Porque quando você escreve, você está fazendo o seu cérebro, essa massa cefálica, essa coisinha aí que poucas pessoas usam de forma direcionada, você faz ela pensar em soluções de palavras. Ela forma textos, ela forma frases, e isso é mágico para você melhorar a sua expressão como vocabulário, para você ter mais argumentos, para você conseguir falar mais coisas, tá? Pra você ter mais palavras ali no teu leque de vocabulário. Você trabalha isso, então você tem que escrever. Escreve um texto, um livro, Elisa? Não, cara, escreve 10 palavras ali, sabe? Pensa em explicar alguma coisa e escreve ela explicando, tá? Hoje em dia a gente não escreve tanto assim. Quando a gente escreve VC, escreve P, isso aqui. Não, usa o português correto mesmo, tá? Vamos procurar usar ele, porque ele vai te ajudar a interpretar melhor. Eu tenho muito problema com interpretação de texto com relação a... Será que essa palavra tá certa? Será que tá aí? É erro de português mesmo. E o erro de português está muito ligado a você não prestar atenção em como é aquela palavra. Tá? Então, depois que eu comecei a trabalhar a interpretação de texto, isso melhorou muito. Eu era uma pessoa que não sabia ler com 13, 14 anos. 13, 14 anos, não sabia. Eu olhava assim pro texto. Cara, porque as palavras embaralhavam, eu tinha muita dificuldade de interpretar, eu pulava a linha. Então, eu comecei a trabalhar muito a interpretação de texto dentro do teatro. Isso me ajudou bastante. Então, eu desenvolvi várias ferramentas que eu explico para vocês aqui nos vídeos para melhorar a tua interpretação de texto. Interpretação de texto vai melhorar, consequentemente, o seu vocabulário. Ok? E com isso a gente chega no terceiro ponto, que é o nosso corpo. Cara, eu poderia ser rude aqui e falar assim, você tem que alongar todo dia. Tem gente que fala que você tem que alongar todo dia. Eu não alongo todo dia. Eu não gosto de alongamento. Eu faço porque eu preciso, tá? E você alonga todo dia, Elisa? Não alongo todo dia. Não alongo todo dia. Isso é preguiça mesmo, tá? O certo seria
pelo menos mais 5 vezes por semana, tá? Trabalhar um alongamento, é alongamento para você virar um ginasta olímpico? Não, pelo amor de Deus, não é. Mas é para você aguentar 1 hora falando em pé. É para você estar tranquilo, para você não, você ter mais consciência. Por exemplo, a gente trabalha bastante tônus corporal, que é muito utilizado em mímica, né? Você está aqui trabalhando mímica e tal, você trabalha tônus. Cara, mas o tônus não é para você virar um mímico, não é para você virar o Chaplin. Não, o tônus é para você ter consciência corporal. Porque quando você tem consciência de quantos músculos você precisa para fazer isso aqui, ó, e subir, cara, você começa a ter mais consciência. E como que isso vai te ajudar a falar em público? Consciência corporal está num dos âmbitos da expressão, tá? Então, lembra, a expressão é voz, vocabulário e corpo. Quando você controla o seu corpo, você já está tirando, opa, um problema da equação aí. Beleza, agora é controlar meu vocabulário. Opa, já está tirando outro problema. Aí é a voz. Ok, você começa a trabalhar a voz. Então, existe um passo a passo, é que nem eu expliquei para você, de limpar a casa. Você não começa limpando a casa pelo chão, você começa limpando pelo teto. Você limpa o teto, depois as paredes, depois isso, depois aquilo, depois a mesa, depois o chão. Senão você vai ter retrabalho. Você começa pelo chão, depois você vai limpar o teto, vai cair coisa no chão. E você vai ter um retrabalho de limpar o chão. Tá? Então, existe uma sequência para você poder aprender. Beleza? Como que a gente melhora com treino? Tá? E já vou explicar isso. Pode parecer um pouquinho bobo, né? Você falar assim, ah, tá, entendi, Zé, melhora com treino. E eu sei que não é isso que você queria ouvir, mas é o que você precisa ouvir. A gente melhora com treino. E não é um qualquer treino, não. É um treino focado, é um treino direcionado. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo quando eu trabalho. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vou dar um exemplo de quando eu treino boxe. Quando eu treino boxe, só treinar boxe por treinar boxe já ficou chato, né? Ah, tá ali, dá um soquinho, isso aqui. Não, quando você treina com um objetivo, e aí que tá o segredo no treinamento, você acaba se divertindo mais no processo e você melhora com consciência, porque você tem um objetivo. Digamos, no treino, eu gosto de treinar um treino pesado, de força. Daí você treina força ali, força, bum, 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 bum. Aí você treina velocidade. Velocidade é diferente de força. Precisa de força? Precisa, mas você trabalha muito mais focado na velocidade. Melhorar o soco, melhorar isso, melhorar aquilo. Pode ser na corrida, pode ser em qualquer coisa que você faça. Então eu trabalho ali focado em melhorar a velocidade. Aí bum, 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 trabalha a velocidade. E tem o treino que mais te mata, que é o treino de você ter resistência, de você resistir mais, por mais tempo, ou treinando com uma intensidade maior. O treino de resistência, ele é puxadaço. É o treino que você fica doído uns 5 dias aí, se você não está acostumado a fazer. Mas você percebe que fica mais dinâmico, fica mais divertido. Eu sou uma pessoa muito criativa, então eu odeio rotina. Mas eu odeio rotina por quê? Porque aquilo é monótono, porque aquilo fica assim, isso aqui. E eu tenho uma rotina, não significa que eu odeio uma rotina que eu não tenha. Porque quando eu não tenho rotina, fica bagunçadíssimo. E isso eu já falei bastante sobre ansiedade. Quando você não tem rotina, você fica ansioso, você fica maluco, porque é muita coisa para você fazer e você não consegue se resolver. Então, tá, vai, assiste lá o vídeo lá de ansiedade que vai te ajudar. Mas quando você tem um objetivo no seu treino, fica muito, muito, muito mais fácil, muito mais divertido. Você tem um porquê que você está fazendo. Ah, então eu vou fazer um aquecimento de voz? Pô, por que você vai fazer um aquecimento de voz? Sabe? Ah, o meu objetivo hoje é aguentar um pouquinho mais de tempo com relação aos exercícios de respiração. Antes eu segurava 15 segundos, agora eu vou segurar 16, 17. Uma competição com você, saudável, não é uma coisa ruim, tá? Então, a outra parada aí é questão de corpo. Pô, eu não chegava ali naquele limite do alongamento. Vou treinar durante 1 semana para eu conseguir passar daquele limite ali. Não, respeite o seu corpo, em primeiro lugar. Não vai, você não é um ginasta olímpico. Você não vai conseguir se dobrar em 20 ali. Ok? Se você se dobrar em 20, você não volta mais. Então, respeite seu corpo, respeite seus limites. Quando você estiver alongando, quando você estiver aquecendo, trabalhando voz, cara, não vai forçar. Não é forçando que você vai melhorar, tá? É com consistência. Se você treinar isso todos os dias, por exemplo, Elisa, eu treino voz, vocabulário e corpo num único dia, não faça isso. Por quê? Porque nós somos seres preguiçosos. E como a gente odeia gastar energia, nosso corpo ele não quer gastar energia, para preservar mesmo, para nossa sobrevivência. Ele ainda entende que se você preservar energia, você vai sobreviver. Você vai conseguir correr do lobo, você vai conseguir, sabe, caçar, fazer as paradas que você precisa fazer. Ele não tem essa noção ainda. Então, a gente é preguiçoso, tá? Nós somos preguiçosos por natureza. E a procrastinação, ela vence sempre. Então, quando você começa a fazer
um monte de coisa, querendo mudar todos os seus hábitos. Ah, hoje eu vou comer saudável, que nem aquele meme lá. Hoje eu vou comer saudável, vou correr 20 quilômetros, vou nadar, vou caçar um urso, vou fazer isso. Cara, você não consegue manter isso por muito tempo. Você faz por 1, 2, 3 dias. E a ideia aqui não é... Esse jogo aqui não é um jogo de curto prazo. É um jogo de longo prazo. É um jogo de você estar se comunicando bem daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3 meses também. Tá? Então, se você faz isso só por 1 ou 2 dias, você não vai ter tanta resiliência assim. Você não vai conseguir, porque você está mudando muita coisa na tua rotina. E quando você muda muita coisa na tua rotina, você não consegue manter. Então começa com uma coisa. Deixa eu te indicar uma parada aqui que vai funcionar para você. Começa trabalhando sua voz durante uma semana. Uma semana, todo dia de manhãzinha ali você acorda, assiste o vídeo, se você não sabe como aquecer sua voz, se não sabe quais exercícios, assiste o vídeo, e tem vídeo de como melhorar a expressão através da dicção, por exemplo. É um vídeo de 1 hora e pouco. Mas você pode colocar em 2x, ou você pode pular as partes aí iniciais e ir direto para a ação, tá? E você vai lá e faz de manhã. Faz de manhãzinha ali 2, 3 minutinhos de aquecimento. Beleza, só isso. Segue teu dia, segue a tua vida. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. No outro dia, de novo. Você faz isso durante uma semana, de segunda a segunda. Chegou na próxima segunda, você não vai trabalhar a voz. Deixa a voz de canto ali, tá? Eu indicaria que você trabalhasse, mas deixa ela de canto ali se você é uma pessoa muito preguiçosa. E tá tudo bem, porque eu também sou preguiçoso, tá? Não tô te enganando aqui não. E aí você vai trabalhar a sua linguagem, tá? Trabalha a sua linguagem. Já vou ler hoje um pouquinho. Cara, nem que seja obrigatório, nem que você leia a bula do teu remédio. Lê alguma coisinha assim, pequenininha, dá 2, 3 minutinhos de leitura. Você não tá acostumado a ler, por que você vai se esforçar? Você não vai conseguir ler por 1 hora. Lê uma coisinha pequena. Beleza, leu. Beleza. Seguiu teu dia, vida que segue, dormiu, acordou. Lê mais um pouquinho. Ok? No outro dia, mesma coisa. Aí na terceira semana você vai trabalhar seu corpo. Um pouquinho de alongamento. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Tem aula aí sobre expressão corporal também. Então tá, você vai lá e trabalha um pouquinho de alongamento, trabalha um pouquinho disso, trabalha um pouquinho daquilo. Vai te ajudar muito, 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 muito. Tá? Vai te ajudar de verdade a trabalhar a sua expressão. Então, alonga um pouquinho. Daí depois você volta o quê? Volta para dicção. Você volta para voz. E trabalha exercício de voz. E tenta colocar um pouquinho de vocabulário. Começa aos poucos, não vai de uma vez só. Se a voz já está confortável para você aquecer ela todo dia, nem que seja abelhinha, nem que seja uma parada nasal, nem que seja qualquer exercício que eu passe aqui para você, aqueça a sua voz e aí você começa a colocar as outras coisas. Daí num dia você aquece a voz e faz um vocabulário. No outro dia você aquece a voz e faz um alongamento. No outro dia, e não é para você ser um ginasta, não é para você ser um palestrante excelente, exímio, pessoa, não. É pro seu dia a dia. Só que quando a gente se prepara, é aquela coisa. Quando você tem uma preparação, você tem mais segurança. É o mesmo lance de você matar a aranha ali. Se você só tá na mão, não tem nenhuma ferramenta na tua mão, você vai ficar com medo. Você, cara, vou dar um soco na aranha, o que você vai fazer com a aranha? Sabe, vou pisar descalço na aranha? Não, quando você tem um chinelo, quando você tem um sapato, quando você tem a água, quando você tem qualquer coisa, um lança-chamas, você vai conseguir enfrentar a aranha mais tranquilo. É porque você tem ferramentas para falar em público, para vencer o medo de falar em público, é a mesma coisa. Não é natural pra gente falar em público, então para você vencer esse medo, você precisa de ferramentas, tá? Para te seguir aí, ok? E vamos para a pergunta da semana aqui. Esse episódio já está com 50 e lá vai pedrada, tá? Vamos lá. Perguntinha aqui do pessoal maravilhoso do Arte em Pauta, que foi o seguinte: como ser menos a pessoa que corta quem está falando? Como ser menos a pessoa que corta quem está falando? A primeira coisa que você precisa trabalhar é a atenção, tá? É atenção. Atenção sobre a pessoa. Atenção no outro. É a gente parar de prestar tanta atenção na gente, quando a gente está falando, porque a nossa fala sempre é mais importante, né? O que a gente fala é mais importante. E é natural isso. O que a gente fala é mais importante, porque é meu instinto de sobrevivência. Eu sou mais importante do que você. E é natural isso, tá tudo bem. Só que pra gente romper essa barreira, pra gente começar a prestar mais atenção no outro, a gente tem que trabalhar empatia. Tem que trabalhar se colocar no lugar do outro. E essa atenção não é uma atenção, nossa, olha que bonita essa pessoa que tá falando. É uma atenção com um objetivo. Por exemplo, vocês, acho que nesse aspecto que você está perguntando aqui é com relação ao podcast. E é um podcast de entrevista. Então a tua atenção pode estar muito mais voltada para o enredo do podcast, será que o público vai gostar disso? Será que o público está gostando? Será que está dinâmico? Será que está chato? Será que está monótono? E você para de prestar atenção na pessoa. Para de prestar atenção na história dela. Sabe? Então é uma questão mesmo genuína, digamos assim, de você, deixa eu entender um pouquinho mais.
dessa tua história. E não tem problema do episódio ficar com 20 horas. Depois você vai sofrer pra editar, mas você corta depois, coisas que você não quer. Sabe? Se principalmente o episódio de vocês é coisa pra cortar. E como que isso funciona pro dia a dia, né? No dia a dia a gente não consegue cortar. Eu digo assim, se a pessoa quer me ver conversando por 2 horas, ela não fala nada pra mim. Cara, digamos, você quer ligar pra mim, quer falar comigo por 2 horas, se eu tiver tempo livre, eu vou falar por 2 horas. Só você não falar nada, você fala assim, eu preciso falar com você. Preciso falar com você. E aí você me liga, a gente vai ficar por 2 horas conversando. Porque eu gosto de falar, a gente vai ir para vários assuntos e tudo mais. Agora, se você quer falar comigo direcionado, você fala assim, Elisão, eu preciso falar com você sobre tal coisa. Cara, a gente vai ser muito incisivo em cima daquilo, vai ser direto, vai ser pum, direto, sabe? Então, como isso se atrela a essa tua pergunta? É você pensar diretamente no enredo daquilo que você quer. Por exemplo, ok, a pessoa vai contar a história dela sobre como que ela chegou em tal lugar. Tá bom, vou prestar atenção em todos os detalhes disso. Prestar atenção para não prestar mais atenção nas coisas futuras. Deixa o futuro para lá. Presta atenção no momento que a pessoa está falando com você. Isso funciona muito para uma história. Quando você está assistindo um filme, você realmente quer saber o que aconteceu, o que vai acontecer no final, mas você não fica pensando no final. Você está querendo entender como eles vão chegar até lá. O como é mais importante do que o que. O que aconteceu no final, tal coisa. Então é que nem se alguém te dá o final, se alguém fala assim o final, te dá spoiler do final, você vai ficar o tempo todo pensando em que momento aquele final vai chegar, em que momento aquilo vai acontecer. E não é legal isso. Pelo menos eu não gosto. Eu não gosto de spoiler. Eu gosto de ir absorvendo a história com um ponto de vista único ali, sabe? Então, dê atenção para a pessoa dessa forma. Respeite cada passo do processo de uma história, por exemplo. Sabe? Então, você está conversando com a pessoa e existem várias ferramentas, é lógico, para a gente se mostrar mais interessado, porque às vezes não é uma coisa nossa, né? Tem gente que tem dificuldade mesmo com empatia, tem coisa que não é uma coisa nossa. E já pelo contrário, a pessoa que tem muita empatia, ela tende a ser muito cortada. Porque ela não tem tanto posicionamento, ela não tem tanta entonação, ela não tem tanta firmeza. E firmeza não é ser bruto, não é ser ignorante. É firmeza naquilo que tá falando. Eu tô falando com firmeza aqui. Mas eu não tô sendo bruto, ignorante. Eu tô pegando de uma forma leve, tranquila, sabe? Então, é ter um pouquinho mais de firmeza mesmo. E agora, nesse caso aí, ter mais firmeza é o caso da pessoa que é muito genuíno, né? Aquela pessoa que tá sempre doando, aquela pessoa boazinha. Tá tudo bem se me cortar? Não tem problema. Mas, nesse caso, sendo direto ao ponto aqui para essa pergunta, trabalhe atenção, e atenção sobre a pessoa, sobre a história que ela tá te contando. E esquece as outras coisas. Isso vai te fazer se interessar de verdade pela pessoa, tá bom? Enfim, gente, esse episódio tá longuíssimo, tá? Se te ajudou, compartilha, manda aí pras pessoas, dá um like, sei lá, faz toda essa parada aí que o YouTube pede. Comenta aqui, comentário é bom, comentário é pra mim, comentário não é pro YouTube não, comentário é pra mim, tá? Comenta aqui o que você quer ver, se você tá curtindo. E outra parada, manda a tua dúvida por direct. Eu sei que eu tô falando com pessoas tímidas e que têm dificuldade de expressão. E tá tudo bem, cara. Eu não vou te expor não, bicho. Manda lá no direct, fala assim, pô, Elisã, eu fico nervoso, Elisã, quando tô falando em público. Elisã, isso, Elisã, aquilo. Tá bom? Eu sei que é difícil para você comentar, mas vai lá no direct lá do Instagram, Elisã_JR, manda mensagem para mim, que a gente vai direcionar essa parada para você, tá bom? Vamos melhorar essa tua comunicação aí, ok? Gente, um beijo, muito obrigado por quem acompanhou até aqui e ficamos até a próxima, tá? Acompanhe os outros episódios do podcast lá, que tá maravilhoso, ok? E lembra do nosso compromisso. Todo dia, nesse mês de fevereiro aqui, todo dia de manhã, a gente tá aqui. Vamos estar aqui no canal do Instagram pela manhã, fazendo um vídeo ao vivo aqui. Se você tiver, se você não tiver, se você tiver vai ser maravilhoso, porque você pode mandar sua dúvida, tá? Você manda sua dúvida aí e a gente conversa, ok? Vamos encerrar aqui. Um beijo e até a próxima.